A porta do consultório se fecha e o silêncio se instala. Mas não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio de histórias não contadas. Hoje, quem sentou no meu divã não foi uma pessoa, mas uma geração inteira. A geração X. Nascidos ali entre meados dos anos 60 e o início dos 80, eles carregam um peso peculiar. São a primeira geração que, em grande parte, cresceu com a chave de casa pendurada no pescoço. Filhos do divórcio em massa, da mãe entrando no mercado de trabalho por necessidade, não só por escolha. Eles aprenderam a se virar sozinhos muito cedo. E essa autossuficiência forçada, que muitos admiram como resiliência, deixou cicatrizes profundas, que só aparecem aqui, décadas depois. A queixa principal, um cansaço, um cinismo, uma dificuldade imensa em confiar. Eles viram o sonho dos pais ruir, viram a instabilidade econômica bater a porta e aprenderam na marra que nada é garantido. Por isso, o comprometimento, para eles, é um campo minado. Seja no trabalho ou no amor. Eles buscam a estabilidade que nunca tiveram, mas ao mesmo tempo, têm um pavor de se entregar. É o que Freud chamaria de uma fixação. Ficaram presos nesse conflito. A necessidade de um porto seguro e o medo de que esse porto, a qualquer momento, possa afundar. No trabalho, são os funcionários leais, que vestem a camisa, mas que não se iludem com promessas de fazer parte da família. Eles sabem que, no fim do dia, é cada um por si. Trocam de emprego menos que os millennials, mas não por amor à empresa, e sim pelo pânico da instabilidade. O vínculo é com a segurança do salário no fim do mês, não com a cultura corporativa. Eles viram os pais serem demitidos após 30 anos na mesma firma. A lição foi aprendida. E nos relacionamentos amorosos? Aí o drama se intensifica. Eles anseiam por uma conexão profunda, mas a constroem com muros ao redor. O medo do abandono é visceral. É a criança que esperou os pais chegarem do trabalho, sozinha em casa, que hoje sabota relações para não ser a pessoa deixada para trás. Eu termino antes que você me deixe. É um roteiro inconsciente que escuto com frequência. Eles se divertem com ironia, com sarcasmo. A música, os filmes da sua juventude, são refúgios seguros. Uma nostalgia de um tempo que, paradoxalmente, foi duro, mas era o único que conheciam. A diversão é quase um ato de resistência, um jeito de dizer, apesar de tudo, eu sobrevivi. Conviver com a geração X pode ser desafiador. Eles não gostam de rodeios. Para chamar a atenção deles, você precisa ser direto, autêntico. Eles têm um faro apuradíssimo para a falsidade. Eles não compram discursos motivacionais vazios. Quer a atenção deles? Mostre resultados. Seja prático. Fale a língua da realidade, porque foi nela que eles foram criados. A maior dificuldade na convivência é que eles internalizaram a ideia de que pedir ajuda é fraqueza. Afinal, nunca houve ninguém para ajudar. Eles se tornaram mestres em resolver os próprios problemas. E agora, não sabem como compartilhar o fardo. E aqui, eu preciso que você preste muita atenção. A história que vou contar a seguir é o ponto de virada. É o que conecta tudo isso e revela o caminho para a cura. Ficar até o final vai te dar uma nova perspectiva. Não só sobre eles, mas talvez sobre você mesmo. É a chave para entender o ciclo. E mais importante, como quebrá-lo. Eu me lembro de um paciente, um homem na casa dos 50, CEO de uma grande empresa, bem-sucedido, casado, 2 filhos. A imagem do sucesso. Ele veio até mim com uma queixa de insônia e uma sensação de vazio. Eu tenho tudo, ele dizia, mas não sinto nada. Durante meses, exploramos sua carreira, seu casamento. Tudo parecia funcional na superfície. Até que um dia, pedi que ele me contasse sobre sua primeira bicicleta. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele contou que tinha 7 anos. Seu pai prometeu a bicicleta por meses. Um dia, ele chegou em casa da escola e a bicicleta estava lá, na garagem. Mas a casa estava vazia. Os pais tinham saído para trabalhar e só voltariam à noite. Ele aprendeu a andar sozinho. Caiu, se ralou
e comemorou a primeira pedalada sem rodinhas para uma plateia de ninguém. Naquele momento, ele entendeu tudo. A vida dele era aquela bicicleta. Todas as conquistas, a promoção, o bônus, o carro novo, eram bicicletas que ele ganhava e não tinha com quem comemorar. Ele se tornou o pai que nunca estava presente, repetindo o ciclo. Essa revelação foi devastadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Donald Woods Winnicott, um grande psicanalista, fala sobre a importância do ambiente suficientemente bom. A geração X, em muitos casos, não teve isso. Eles não tiveram o olhar do outro, validando sua existência. Então eles passaram a vida buscando essa validação em coisas externas. Carreira, dinheiro, status, mas a validação externa nunca preenche o vazio interno. A terapia para ele foi o processo de aprender a comemorar a bicicleta sozinho. Não com a resignação da criança abandonada, mas com a alegria do adulto que se basta. Foi aprender a ser o pai que ele precisava para a criança ferida que ainda vivia dentro dele. Foi entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas o único caminho para a conexão verdadeira. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Passou a perguntar aos filhos, não sobre as notas, mas sobre como eles se sentiam. Ele aprendeu a dizer para a esposa: eu preciso de você. O vazio não desapareceu de uma hora para outra, mas ele aprendeu a colocar coisas dentro dele. Momentos, risadas, abraços. Ele aprendeu a se dar o que ninguém deu. Isso é o poder da terapia. Não é apagar o passado, mas dar a ele um novo significado. É parar de ser refém da criança que fomos e nos tornarmos o adulto que queremos ser. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no divã. Assinado, o terapeuta.